Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje foram anunciadas duas contratações fantásticas nos dois favoritos ao título da NBA. O Andre Drummond se junta ao Los Angeles Lakers, enquanto o LaMarcus Aldridge vai para o Brooklyn Nets e a panela do Kevin Durant. Nós vamos tentar entender um pouquinho mais de como essas contratações vão se encaixar nos elencos e o que isso significa para a atual temporada, para a defesa do título dos Lakers ou para a perseguição do primeiro título da história da franquia Nets lá em Brooklyn. Muito obrigado por passar pelo vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e, como diria o meu amigo Chico Garcia, vamos juntos! Na tarde desse domingo, foi confirmada a contratação do pivô Andre Drummond, chegando depois de ter a sua rescisão anunciada no Cleveland Cavaliers, ele vai se unir ao elenco do atual campeão, o Los Angeles Lakers. O Andre Drummond, na minha opinião, já foi um dos melhores pivôs da NBA, mas atualmente ele está um pouco em baixa. Ele não foi muito bem em Cleveland, mas até aí a gente pode entender que o rendimento dele em Detroit para Cleveland caiu um pouco devido a algumas adições e ao estilo de jogo que as equipes se diferenciam. O Andre Drummond na carreira dele ele tem 17 pontos e meio por jogo, 13 rebotes e meio por jogo e 2.6 assistências por jogo. Ele tem 9 anos de NBA, foi selecionado 2 vezes ao All-Star Game e tem 2 aparições em playoff, as duas pelo Detroit. Ele chegaria para fazer a rotação ali com o Marc Gasol, que é o atual pivô, joga ali de center na equipe do Los Angeles Lakers. A grande questão é que os Lakers estavam precisando de alguém para fazer ali a rotação com o Marc Gasol, porque o time do Lakers vem passando por muitos problemas durante essa temporada. Já perdeu o Anthony Davis e perdeu também o LeBron James. A verdade é que os Lakers não são os grandes favoritos ao título, e já já a gente vai entrar em porque os Lakers, mesmo sendo os atuais campeões e tendo o LeBron James, não são os atuais favoritos. A grande questão é que o Andre Drummond ele tem um estilo de jogo que cabe um pouquinho mais no que o Frank Vogel vem adotando, principalmente nessa temporada, já que ele tem o Marc Gasol e o Montrezl Harrell. Só que o Montrezl Harrell ele é um ala pivô, ele pode fazer a função tanto do Anthony Davis quanto do Marc Gasol. E eu acho que ele fica um pouco mais confortável fazendo ali a rotação no lugar do Anthony Davis do que de pivôzão ali no Marc Gasol. Mas tudo depende do estilo de jogo que o técnico quer adotar naquele momento, certo? A line do Lakers, com a adição do Andre Drummond, ela fica com o Dennis Schroeder, com o Kentavious Caldwell-Pope, o KCP, o LeBron, o Anthony Davis e possivelmente o Andre Drummond assumindo a titularidade no lugar do Gasol. Mas atualmente, sem o LeBron e sem o Anthony Davis, talvez ali com o Kyle Kuzma no lugar do LeBron, o Montrezl Harrell jogando um pouquinho mais ali no lugar do Anthony Davis e o Andre Drummond jogando no lugar do Marc Gasol, talvez os Lakers consigam repetir uma fórmula que foi um pouquinho bem sucedida, principalmente nos playoffs da temporada passada, quando o Anthony Davis fazia uma dupla ali na frente, ali no garrafão, tanto com o JaVale McGee quanto com o Dwight Howard. Qual que é a situação do Lakers na atual temporada? O Los Angeles Lakers está em quarto na Conferência Oeste, ele tem 29 vitórias e 17 derrotas, está ali atrás do Utah Jazz, do Phoenix Suns e do Los Angeles Clippers, mas hoje garantiria a vaga direta nos playoffs. Para quem não sabe, nessa temporada, por conta da questão da pandemia e tudo mais, as 6 primeiras equipes de cada conferência têm a vaga garantida nos playoffs, enquanto do 7º ao 10º lugar eles vão fazer um playoff à parte para ver quais equipes ficam com as 2 últimas vagas. Hoje, na 4ª posição, o Lakers estaria enfrentando o Denver Nuggets, que é um time que também se reforçou, principalmente com a chegada do Aaron Gordon, vindo do Orlando Magic, para reforçar ali a área de garrafão do Denver Nuggets, que já é muito forte com o Nikola Jokic. O Lakers e o Denver se enfrentaram na final de conferência na temporada passada. O Lakers ganhou por 4-2 e foi a final da NBA contra o Miami Heat. Mas a grande questão é, com a chegada do Andre Drummond, até onde essa equipe do Lakers pode ir? Bom, eu não vejo muita evolução, por mais que o Andre Drummond seja um jogador um pouco melhor do que o Marc Gasol, pelo menos na minha opinião. Eu não vejo o time do Lakers elevando muito o seu patamar. A verdade é que o Lakers já tem um time muito bom, até um pouco melhor do que tinha ano passado, só que não está liderando como fez ano passado, até pela contusão do LeBron James e do Anthony Davis,
que são as duas principais peças do time. A grande questão é que se eles voltarem 100% nos playoffs, o que deve acontecer, é improvável que algum dos dois continue machucado até lá, o Lakers pode sim avançar até a final da NBA novamente, ali tendo no caminho o Los Angeles Clippers, um Chris Paul com sangue nos olhos, e o Utah Jazz com o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert jogando o que eles sabem, além do Mike Conley, que também foi All-Star pela franquia do Jazz nesse ano. A grande questão é que os Lakers não são mais os atuais favoritos, como a gente cravava no começo da temporada, lá em dezembro do ano passado. Simplesmente por um ponto. O Brooklyn Nets, desde 2019 para 2020, já tinha o Kevin Durant. Só que o Kevin Durant estava machucado, um rompimento no tendão de Aquiles quando ele ainda jogava pelo Golden State, e ele só voltou nessa temporada, e voltou destruindo como sempre. Além disso, tinha já o Kyrie Irving e o DeAndre Jordan, que são dois excelentes jogadores. Aí, no meio dessa temporada, o James Harden trocou o Houston Rockets pelo Brooklyn Nets, o que já se considerava uma grande panela do Brooklyn Nets, só que não era ainda aquele Golden State que acabou perdendo para Toronto a final da NBA em 2019, que tinha 5 All-Stars na rotação inicial. Só que nas últimas semanas, o Brooklyn acabou passando aquele Golden State. Chegaram o ala pivô Blake Griffin, que também já foi All-Star, e agora chega o LaMarcus Aldridge vindo do San Antonio Spurs. Por mais que o LaMarcus Aldridge seja um excelente jogador, ele já tem 35 anos. É um jogador para fazer ali a rotação, tanto com o Blake Griffin quanto do DeAndre Jordan. Depende da maneira que o técnico, que é o lendário Steve Nash, decidir adotar no decorrer das partidas, né? O Brooklyn, no atual momento, ele é o segundo colocado na Conferência Leste, tem 31 vitórias e 15 derrotas, estando ali atrás somente dos 76ers de Filadélfia, que também vem sendo o grande favorito para chegar na final da conferência. A grande questão é que o elenco do Brooklyn é muito mais completo do que o elenco de Filadélfia. Falando um pouquinho do LaMarcus Aldridge, de como ele pode se encaixar nessa equipe do Brooklyn Nets, o LaMarcus Aldridge na carreira ele tem 13.7 pontos por jogo de média, 4.5 rebotes por jogo e 1.7 assistências por jogo. Ele já foi escolhido 7 vezes para o All-Star Game e 9 aparições em playoff, sendo 5 delas com o Portland Trail Blazers e 4 com o San Antonio Spurs. Na minha visão, ele chega para fazer a rotação principal com o Blake Griffin, porque a line do Brooklyn Nets hoje é o Kyrie jogando de armador, o James Harden e o Kevin Durant jogando nas alas, e de pivôs ali o Blake Griffin e o DeAndre Jordan. O LaMarcus Aldridge, como eu falei no começo da análise do Brooklyn Nets, ele pode tanto fazer a rotação ali com o DeAndre Jordan, como já foi pivôzão ali no San Antonio Spurs e no Portland Trail Blazers, mas tudo depende de como o Steve Nash quer adotar o seu esquema de jogo durante a temporada, durante as partidas. Eu vejo o Brooklyn Nets hoje como o grande favorito ao título da NBA, simplesmente pela line fantástica deles. O starting five deles é basicamente 5 jogadores que todo mundo conhece e, além do mais, eles têm alguns jogadores que podem fazer a diferença no banco. O caso do Dinwiddie, que sempre substitui bem o Kyrie, o Joe Harris, que quando entra no lugar tanto do James Harden quanto do Kevin Durant, sempre vai bem. Ele é um especialista em bola de 3, já participou do 3-Point Contest no All-Star Weekend. Agora com a chegada do LaMarcus Aldridge também, ali o espaço do garrafão consegue ter um upgrade. Então é muito difícil que o Brooklyn Nets perca esse título da NBA, né? A gente sabe que o Brooklyn nunca ganhou um título. Na época que eles eram New Jersey Nets, eles chegaram à final contra o Los Angeles Lakers, mas acabaram perdendo para a dupla Kobe e Shaquille O'Neal. E agora eu acho que tem tudo para que o Brooklyn Nets ganhe seu primeiro título na história da NBA. É claro que as zebras podem acontecer. Você tem ali um Philadelphia, você tem um Giannis Antetokounmpo em Milwaukee, e até mesmo as surpresas. Você pode ter o New York Knicks, que está em quarto. Você não esperava o New York Knicks no começo da temporada indo para os playoffs. Você tem Boston Celtics, que é um time que nunca pode ser subestimado. Chicago Bulls agora está em 10º ali naquele playoff à parte que eu citei.
agora se reforçando com o Nikola Vucevic, o Charlotte Hornets e o Atlanta Hawks com dois armadores excelentes que são o LaMelo Ball e o Trae Young. Tudo pode acontecer. A NBA, por mais que geralmente os favoritos sempre levem o título, algumas zebras ainda podem acontecer. Vale lembrar que ano passado na Conferência Oeste, por exemplo, se todo mundo esperava uma final de conferência com a LA Battle, né? O Los Angeles Clippers contra o Los Angeles Lakers, e o Denver Nuggets acabou eliminando o Clippers para fazer a final com os Lakers. Se espera que a final da NBA seja entre Lakers e Brooklyn, e eu acredito, se eu tivesse que cravar hoje, eu acho que Brooklyn ganharia em 6 partidas, como foi Lakers e Miami ano passado. Uh, Simplesmente pelo fato até mesmo do que eu citei do Starting Five. Ou seja, você tem uma line de Brooklyn que é capaz de bater de frente com o Los Angeles Lakers ali em vários patamares. Quando o Kyrie e o Kevin Durant forem descansar, você ainda vai ter o Harden, o Blake Griffin ou o LaMarcus Aldridge e o DeAndre Jordan. Enquanto o Lakers sempre vai ter ali ou o LeBron ou o Anthony Davis. Agora com a adição do Andre Drummond, a gente vai ver como vai ficar. Eu acredito que o Brooklyn sim é o franco favorito, só uma catástrofe tira o título dos Nets, mas a gente tem que ver também como que o LeBron James vai chegar para os playoffs depois de se recuperar dessa contusão que ele teve no tornozelo, porque a gente já aprendeu que nunca dá para duvidar do LeBron, certo? Muito obrigado para você que assistiu até agora. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e mandar para aquele seu amigo que gosta de NBA, seja ele torcedor do Brooklyn Nets, torcedor do Los Angeles Lakers ou de qualquer outra franquia. E aí eu vou continuar atualizando vocês ao longo da temporada da NBA, sempre que alguma movimentação for feita. A trade deadline já passou, a gente não pode mais ter trocas, mas pode acontecer como aconteceu com o LaMarcus Aldridge e o Andre Drummond, algum jogador se desligar de alguma franquia e acabar sendo contratado por outra como free agent, tá certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.